Olá, amigos! Estamos aqui novamente para mais um quadro Dimensões do Espírito e hoje nós trazemos alguns episódios muito curiosos que particularmente vivi nessa caminhada como trabalhador espírita, escritor espírita e um contato que tive com três padres, não desencarnados, encarnados. Certa feita, eu ainda atuava como professor e uma aluna me perguntou: professor, quando eu me casar, o senhor pode tocar no meu casamento? Porque eu sou saxofonista, né? Sou músico, não tenho muito tempo mais para a música, me dedico mais à literatura, à escrita, e ao consultório, mas amo muito música. E eu disse àquela aluna: claro, querida, quando você se casar, estarei lá. Os anos se passaram e ela não esqueceu da promessa. Eu já não tinha mais tempo para essas atividades ligadas à música, e aí um belo dia eu recebi a visita dessa aluna e ela me convidando, né, novamente, dizendo: você prometeu. E eu falei: não, tudo bem. E ela disse: eu vou casar na igreja católica e eu gostaria muito que você tocasse para eu entrar e que você e sua esposa fossem padrinhos. Aí eu conversei com a aluna, né, ex-aluna, eu disse: olha, nós somos espíritas, então você precisa verificar se não tem nenhum problema. Ela sondou junto à igreja e retornou dizendo que estava tudo certo, que não tinha problema nenhum e tal. Eu falei: tudo bem. E aí fomos para o casamento e eu toquei, ela entrou, o padre foi realizando o casamento e eu com uma percepção assim estranha de que algo não estava muito bem. E eu sei que quando eu e minha esposa terminamos de assinar o livro como padrinhos, que eu voltei e durante o casamento eu disse à minha esposa: vamos orar porque tem algo que não está se processando, tem algo que não está muito bem. E quando eu acabei de assinar o livro, né, na condição de padrinho, que eu voltei e sentei, a igreja cheia, quando eu olhei, o padre estava diante de mim e disse: vem à sacristia. E a igreja, assim de gente, né, a igreja matriz da cidade Espera Feliz, e eu olhei para minha esposa, sem entender muito bem o que se processava, e fui à sacristia. E lá o padre meio que me admoestou, dizendo que eu não deveria ter tocado a música que eu toquei aquela música Como é Grande o Meu Amor por Você, dizendo que a igreja tinha 200 músicas sacras, e eu disse: olha, padre, eu estou como convidado, já toquei algumas vezes aqui, tive vontade, o homem velho teve vontade de dizer que ele estaria ali me fazendo um favor, porque eu realmente não tenho tempo para essas atividades. Mas graças a Deus eu não respondi assim. Falei: não, padre, tudo bem, estou como convidado. A única coisa que eu disse é que aquela música havia sido recentemente gravada pelo padre Antônio Maria, né, fazendo uma alteração na letra, dando a ela uma conotação religiosa, cristã, né? No final ele canta Como é Grande o Meu Amor por Jesus, para Antônio Maria, com aquela voz belíssima, né, que ele tem. Eu sei que durante a conversa veio uma auxiliar dele, falou: padre, os noivos estão dispensados, porque ele tinha deixado os noivos no altar e ele despachou. E eu falei: tudo bem, padre, né, não acontecerá mais e tal. E ele perguntou se eu tinha casado na igreja. Eu falei: não, eu sou espírita, né? Nós espíritas não casamos no religioso, né? Na igreja, evidentemente na igreja católica. E aí saí, minha mãe na época era católica e ficou muito impactada com o episódio. Alguns amigos católicos fraternalmente me acolheram quando eu saí da sacristia. O que aconteceu? Eu narrei o fato e eles ficaram muito impactados, aborrecidos naturalmente. Dias depois, nós recebemos a visita de um outro padre, né? A visita que visitou minha mãe, naturalmente, nitidamente numa postura carinhosa, fraterna, por conta do ocorrido. Ele veio à nossa casa e na conversa com esse padre mais jovem,
que o padre que havia feito o casamento, ele inclusive me narrou que no seminário eles haviam estudado o Evangelho segundo o Espiritismo. Eles estudaram um livro de cada uma das principais religiões. Achei muito interessante, né? Porque de fato, na condição de um padre, de um sacerdote, o indivíduo tem que conhecer, né, todas as religiões. E o padre muito agradável, realmente vocacionado para o trabalho com Cristo, muito simpático. E tivemos uma boa conversa, somos amigos até hoje, Padre Chagas, e o tempo passou. E, curiosamente, um belo dia eu recebo a visita de uma outra jovem, filha de um amigo médico, espírita, dizendo que ia se casar na igreja e que queria um casamento ecumênico, que o noivo era católico e ela espírita e gostaria que eu falasse no casamento dela. Eu falei, menina, mas eu fui praticamente excomungado quando toquei. Você imagina eu falar de espiritismo dentro da igreja católica? Ela falou, não, eu já conversei com o padre. Falei, isso não vai dar certo. Não, o padre já autorizou. Já era um outro padre na comunidade, que coordenava a comunidade. E aí eu disse, olha, eu vou sim, mas com uma condição. Eu quero ser anunciado como representando ali a doutrina espírita, né? Não é o Rossano que vai falar, como representante da doutrina espírita, para de fato saberem que eu estou ali em nome do espiritismo. Mas eu fiquei preocupado, falei, isso não vai dar certo. Quando eu cheguei ao casamento, eu vi que não era o padre que havia autorizado, já era um outro padre. Eu falei, isso não vai dar certo. Mas a mestre de cerimônia anunciou, né, a minha fala como representante da doutrina espírita. Foi um momento que eu considerei assim, muito significativo, né? Um casamento ecumênico, alguém representando o espiritismo dentro da Igreja Católica, falando, né, a visão espírita do casamento e tal. E eu rasguei o verbo, falei, foi um momento muito agradável. E quando eu concluí a fala, quem puxou o aplauso? O padre que estava coordenando a cerimônia. Eu achei muito simpático, muito agradável, uma postura muito elegante do sacerdote. Nos cumprimentamos no final e também deu tudo certo. Dias depois, eu estava no Facebook e percebi online o padre. Eu entrei em contato, mais uma vez, falei que o momento tinha sido muito agradável e esse padre me convidou para uma conversa na casa paroquial. Perguntou se eu poderia ir à casa paroquial. Falei, perfeitamente. E um clima muito agradável, eu levei 3 obras, 2 obras de minha autoria, né? Obras espíritas, uma obra de caráter ecumênico, e fui para conversar com o padre na casa paroquial, pensando, meu Deus, será o que vem por aí? E, para minha total surpresa, eu estava na casa paroquial conversando e ele me disse, Rossano, eu queria te fazer uma pergunta. Os espíritos podem nos tocar? Eu falei, sim, padre, em uma situação específica de condensação de ectoplasma. Tentei explicar a ele de uma forma mais direta. Os espíritos podem nos tocar. Podem falar e nós podemos ouvir? Sim, perfeitamente. Falou, pois é, isso acontece comigo, me disse o padre. Falei, que interessante. Falou, interessante não, eu sou um sacerdote, inclusive eu não realizo extrema unção, porque eu percebo a movimentação de espíritos quando vou realizar extrema unção, e isso me deixa desconcertado. Eu sou um sacerdote, Rossano. O que você me diz disso? E aí, na casa paroquial, eu tive a oportunidade de falar com ele um pouco sobre o conhecimento espírita, né, com profundo respeito à religião dele, porque nós espíritas não temos pretensão de converter ninguém a nada. O conhecimento espírita está aí para todo mundo. Por sinal, Leon Denis disse que o espiritismo não é a religião do futuro, não seria a religião do futuro, mas o futuro das religiões. E eu disse, olha, padre, você é médium, né? Eu chamei de você porque a idade dele era pouca diferença da minha na época. Falei, você é médium.
E ele falou, mas eu sou um sacerdote. Eu falei, olha, se você me permite, as páginas da Bíblia estão repletas de manifestações espirituais. Inclusive, Atos dos Apóstolos é um livro de mediunidade, porque lá nós lemos, e o Espírito disse a Pedro, e o Espírito disse a André, em algumas passagens nem tem a palavra santo, Espírito Santo, está somente Espírito. E ele olhou e falou, mas o Espírito Santo disse, olha, na ótica espírita, Espírito Santo é até uma definição de Emmanuel, o guia espiritual de Chico Xavier. Espírito Santo designa a legião de espíritos santificados na luz e no amor que cooperam com Cristo desde os primeiros tempos da humanidade. Então, os espíritos superiores são o que popularmente ou religiosamente se chama de Espírito Santo. Essa expressão foi sendo adotada com o tempo e acabou encobrindo parcialmente a realidade da presença dos espíritos de luz que atuam em toda parte, nas igrejas, nas casas espíritas, onde há pessoas comprometidas com o Evangelho do Cristo, com a prática do bem. Então eu disse a ele até me relatou que certa feita estava atendendo uma senhora e aproximou um espírito e começou a orientá-lo o que dizer. Eu falei, o que você fez? Ele falou, eu ouvi e disse, porque era uma mensagem boa, positiva, eu disse, inclusive na Bíblia, João Evangelista, numa de suas cartas, diz, testai os espíritos para verificar se procedem de Deus. Bem se vê que a igreja primitiva lidava com os espíritos. Então, essas experiências nos fazem refletir sobre essa realidade transcendente, a presença dos espíritos junto de nós em toda parte, né? Inspirando, insuflando uma mensagem do bem, aquele pastor que fala inspirado, aquele médium espírita, palestrante espírita, aquele padre, aquele sacerdote. Em toda parte onde existe a proposta da renovação da criatura humana, os espíritos superiores, o Espírito Santo, se fazem presentes, né? Os espíritos superiores se fazem presentes. Então, essas experiências decidi relatar a título de conhecimento, de fazer pensar, porque muitas vezes o espiritismo ele é combatido por alguns religiosos dogmáticos que não conhecem em profundidade a doutrina espírita, o que é, porque os livros sagrados estão repletos de manifestações espíritas. Antes de haver o espiritismo codificado, existiam e existem os fenômenos espíritas em toda parte. Então, o espiritismo apenas codifica, organiza, estuda, sistematiza essas informações, desvelando a realidade do mundo espiritual e nos fazendo entender que os espíritos superiores são os ministros de Deus que atuam em toda parte no universo, auxiliando o processo evolutivo das humanidades. Então, fica aí a nossa reflexão, deixa aí o seu comentário, o seu like, compartilhe este vídeo. O meu profundo respeito a todos os religiosos de todos os matizes, na certeza de que quando nós temos um compromisso interior com o bem, com a verdade, Deus atua e nós podemos auxiliar nessa grande obra de renovação da Terra. O meu fraterno abraço com votos de muita paz.